Olá, pessoal. 정말 행복한 시간들이었습니다. 저 집회 기간 동안에 Foi um momento muito feliz durante essa semana de conferência. 정말 하나님 앞에 감사합니다. Eu agradeço diante de Deus. 마태복음 20장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos ler Mateus capítulo 20. 마태복음 20장 1절부터 읽겠습니다. Mateus capítulo 20, versículo 1. 마태복음 20장 1절입니다. Mateus capítulo 20, versículo 1. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내고 이른 아침에 나간 집 주인과 같으니 Porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. 저가 하루에 한 데나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 나가보니 장터에 놀고 섰는 사람들이 또 있는지 Saindo-se pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. 저희 길에 대해 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주려 하니 저희가 가고 E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. 또 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. 보니 섰는 사람들이 또 있는지라 E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? 가로되 우리를 품꾼으로 서는 네가 없음이니이다. 가로되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. 저물에 포도원 주인이 측지에 기르되 품꾼들을 불러 나 좋은 자부터 시작하지 먼저 온 자까지 싹 썰 주라 하니 Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. 한 데나리온씩 받건을 Vindo os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄을 알았더니 저희도 한 데나리온씩 받은지라 Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. 주인은 원망에 가로되 Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, 나중은 이 사람은 한 시간만 일하였거늘 저희를 종일 수고와 더위를 견딘 우리가 갖게 하였나이다. dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. 대답하여 가로되 친구야 내가 네게 잘못한 것이 없노라. 내가 나와 한 데나리온을 약속하지 아니하였느냐. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinastes comigo 1 denário? 나 좋은 사람에게 너와 같이 주는 건 내 뜻이니라. Toma o que é teu e tu e vai-te, pois quero dar-te este último tanto quanto a ti. 내가 선함으로 나를 악하게 보느냐. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. 제가 1962년도에 구원을 받았습니다. Eu recebi a salvação no ano de 1962. 지금 제가 이렇게 목회하는 이 부분에 대해서는 정말 하나님 감사하는데 Eu agradeço a Deus por poder estar pregando até hoje. 저는 그때 제가 목회를 하려고 생각해 본 적이 없었어요. Naquele tempo, eu não pensava em ministrar. 그냥 성경을 좀 읽었는데요. O que eu fazia era apenas ler a Bíblia. 성경에 분명하게 내 죄가 사해진 걸 알았습니다. E eu tive a certeza pela Bíblia que os meus pecados foram perdoados. 감사했어요. Eu fiquei muito grato. 내가 이제 그 예수님 뭘 할까? E eu pensei, o que eu devo fazer por Jesus? 돈도 그때는 없었고 뭘 할 수 있는 것도 없었습니다. Naquele tempo, eu não tinha dinheiro e também por isso não conseguia fazer nada. 직후라서 그 당시에 정말 우리 동네 안에 남편이 군대가 전사했기 때문에 Naquele tempo, recém tinha acabado a guerra da Coreia e tinha um homem na nossa vila que havia morrido na guerra. 여자들만 사는 집들이 많았어요. E tinha muitas casas com apenas mulheres morando lá. 집에 가보면 어떠냐면은 E quando eu visitava essas casas, 처음에 지붕이 초가집에 비가 새는 거예요. estava chovendo e o teto deveria cobrir da chuva. 그럼 이제 그 부인 자기 가족들하고 방에다 세숫대야를 놓고 거기다 이제 빗물 뜨지 하고 사는
Mas a família estava sentada na sala e tinha vasos para receber a chuva e eles viviam assim. 방에는 이제 그 열을 저뭐 방을 따뜻하게 장판 밑으로 방바닥 밑으로 불이 들어가서 방을 따뜻하게 하는. Nos quartos da Coreia, para o quarto ficar quente, colocavam 이게 이제 fogo debaixo do chão. 온 집에 방 안에 경기로 가득 차는 거예요. E os chãos ficavam rachados e o quarto ficava cheirando. 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 E naquele tempo eu pensei, 내가 늙었을 때 quando eu envelhecer, 저런 건 지붕 비새는 것 좀 고칠 수 있겠다. seria bom eu consertar essas falhas no telhado. 초가집 가지고 지붕을 하기 때문에 이제 그 집을 가지고 가서 잘 고치면 고칠 수 있을 겁니다. Tinha alguns vãos no telhado e eu poderia consertá-los. 그리고 난 뒤에 이제 그 방구들이 이제 거의 막 깨져 가지고 연기가 온 방에 가득 차면 Então, poderia, quando tiver rachaduras no chão e o quarto ficar cheirando por conta 고쳐 da fumaça, então poderia cimentar o chão para consertar. 그런 생각을 해봤어요. E eu pensei dessa forma. 그리고 아주머니 혹시 물 한 컵 주시겠습니까? E quando terminasse, eu perguntaria assim, ó, será que a senhora poderia me dar um copo de água? 말을 한번 그려봤어요. E eu sairia com um copo na mão e eu imaginava coisas assim. 내가 예수님을 살 수 있는 게 아무것도 없는데 Não há nada que eu possa fazer por Jesus. 살면서 불쌍한 사람들을 좀 돕는 일 그렇게 하다가 늙어 죽고 싶었어요. Eu pensava que poderia fazer essas coisas para ajudar os necessitados, 지금 생각해 viver assim e depois morrer. 삶 속에 많이 일어났어요. E aconteceram tantas coisas na minha vida que eu nunca tinha imaginado. 저는 죄송한 얘기입니다만은 Me desculpe por falar isso, mas eu roubei muito. 그때는 참 배가 고픈 시절이었어요. Era uma época que eu passava fome. 이제 막 여름에 막 밀이 익어갈 때 Na época do verão, quando o trigo amadurece, 몇 명이 밀밭에 기어 들어가요. eu e alguns amigos íamos na plantação de trigo. 그리고 이제 막 가슴에다 딱 숨겨가지고 Nós pegávamos algumas hastes e colocava dentro da blusa. E íamos para o alto da montanha, 구워요. acendíamos o fogo e cozinhávamos. 불매 껍질보다 그게 그렇게 맛있어요. A gente tirava a casca, comia e era tão gostoso. 하여튼 친구들 모이면 그런 짓을 했기 때문에 Sempre que eu estava com meus amigos, eu fazia essas coisas. 따먹고 저 사과 따먹고 Algumas outras vezes pegávamos caqui, outras vezes maçã. 교회 다니니까 죄인이란 걸 분명히 하는데 이 죄 때문에 굉장히 고통을 했어요. Porque eu ia para a igreja, eu sabia que era pecado e eu sofria muito por esse pecado. 죄 사함 받고 발버둥 쳤는데 E eu me esforcei para receber o perdão dos pecados. 어느 날 성경을 읽으면서 Mas um dia, lendo a Bíblia, 예수님이 십자가에서 내 죄를 대신하셨으면 se Jesus morreu por mim e tirou os meus pecados, 내가 씻어진 게 너무 정확하다. então ele lavou os meus pecados perfeitamente. 어려운 말도 없고 힘든 것도 없는데 단순한 건데 E isso é algo simples, não é nada complicado. 넌 성경에서 예수님 우리 죄를 위해 죽었다 그 이야기를 하면서도 Mas mesmo as pessoas falando que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, pensam que são pecadores. 62년도 제가 19살 때였는데 Em 1962 eu tinha 19 anos. 그 때문에 막 고민하고 괴로워하고 성경을 읽다가 Eu estava sofrendo, perdido no pecado, e quando eu li a Bíblia, 못 박힌 그 장면을 읽어 들어간 eu li os versículos onde Jesus foi crucificado pelos meus pecados. 건데 Jesus não tinha pecado, 때문에 죽으셨다면 mas ele morreu pelos meus pecados. 씻어짐이 확실하다. Então eu tive a certeza da remissão dos meus pecados. 좋았는데 E eu fiquei muito feliz com isso. 교회는 Mas o problema é que a igreja que eu frequentava, 하고 장로님들도 죄인이라고 그러고 집사님도 죄인이라고 o pastor, o ancião, o diácono da igreja falavam que eram pecadores. 19살 때였는데 Era quando eu tinha 19 anos. 내가 죄 없다 이렇게 말이 안 되는 이야기죠. E eu falar que eu não tinha pecado não fazia sentido para eles. 받아야 한다고 막 우리 가까운 친구들께 이야기하고 했어요. Mas eu falava para os meus amigos próximos: você não tem que receber o perdão dos pecados. 그 여자 선생을 만났어요. Um dia eu encontrei uma mulher que eu conhecia na rua. 그 주일학교 교사에 다 김 선생, 이 선생하고 불렀어요.
E nós costumávamos chamar os professores da escola dominical de Oi, senhora Ali. Oi, senhora Kim. Senhora Kim, você recebeu a remissão dos pecados? 그 시골에서 그렇게 말했어요. Nós, no interior, nós chamávamos assim as pessoas. 잘 놓고 얘기했는데 Nós falávamos bem informalmente com os outros. 우리 그렇게 뭐 가까운 사이도 먼 사이도 아닌데 Nós não éramos nem próximos e não tão distantes. 딱 쳐다 어이 박 선생 정신 차리라. Mas ela me olhou e disse: Senhor Park, caia na real. Você pensa que é melhor do que o pastor? 하나님한테 가서 얘기해라. Vai e fala lá para o pastor. 이미 뒤에서 내 이야기를 했던 것 같아요. E a igreja toda já estava falando sobre mim. 그러면서 이제 교회에서 제가 따돌림을 당했어요. E eu fui expulso da igreja. 하루는 교회 예배당에 빈 방이 있는데 E um dia, uma sala da igreja estava vazia. 이제 청년들이 모여 자주 놀고 그랬어요. Era a sala onde os jovens costumavam se reunir. 그럼 신발이 잔뜩 안에 사람이 많다는 걸 알 수 있네요. Tinha muitos sapatos do lado de fora da sala. Isso significava que tinha muita gente ali. Eu estava prestes a abrir a porta, 안에서 내 이야기를 하고 있어요. mas lá dentro eles estavam falando sobre mim. 그 녀석 웃기는 녀석이야. Ah, o Pagoksu é um brincalhão. 죄가 없다고. Ele está falando que não tem pecado? Que palhaço! 지하고 나하고 나쁜 짓 많이 했어. Porque eu fazia muitas coisas ruins com eles. 분명히 예수님 피로 내가 죄 사함을 받았는데 Mas certamente os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. E a igreja começou a me expulsar. 공고했어. E me senti tão vazio. 그렇지만 Mas, 성경을 읽어보면 lendo a Bíblia, 너무 좋은 거예요. era muito bom. 그래서 제가 이제 선교사가 되는 선교학교에 들어갔어요. Então, eu entrei no seminário para me tornar um pastor. 이제 거기 이제 졸업을 하고 난 뒤에 E lá, depois que você se forma, 다른 사람 다 오라는데 저는 나이도 어리고 오라는 사람이 없었어요. todos tinham lugar para pregar, mas ninguém me chamava. 근데 그때 우리가 거창에 어떤 선교사님이 거창에서 교회를 시작했는데 E tinha um missionário que começou a igreja em Kochang. 우리 선교 학생들을 초대해서 그쪽에 집회를 자주 했기 때문에 거기 자주 왔다 갔다 하는데 Nós costumávamos ir muitas vezes para lá porque ele convidava os seminaristas para pregar lá. 예배당에 하도 없었고 다 동네 이제 개인 전도를 했어요. Mas um dia, no caminho de volta na vila de Akuton, não tinha igreja, então eu visitei lá e preguei. 제가 이제 그 동네로 들어가기로 시작했어요. Então eu decidi ir para lá. 그 동네 이제 9개월 있는 동안에 E ficando naquela vila por 9 meses, 정말 감사한 게 있었어요. houve muitas coisas para agradecer. 한 2,000원 정도 있습니다. Eu levei comigo 2 sacos de arroz e cerca de $2. 일주일 갈 수 있는 양식이 아니었어요. E essa comida não duraria nem uma semana. 한 사람에게 내가 돈을 달라거나 음식을 달라고 해본 적이 Eu nunca pedi a ninguém dinheiro ou comida. 물론 좀 굶기도 했지만 Eu estava com fome. 9개월 동안 있다가 내가 이제 다시 장파년 교회로 이제 가게 돼서 이제 거기 떠났는데 Eu fiquei por 9 meses, depois tive que ministrar em Champali. 내가 떠날 때 무슨 마음이 들었냐면 Mas enquanto eu partia, eu tive um coração. 내가 여기서 굶어 죽었는지 모르겠다는 마음을 가지고 도망갔어요. Se eu tiver o coração de que eu vou passar fome e morrer por enquanto eu morar 하나님께서 por aqui, provavelmente vou fugir. 지금까지 내가 누구에게 손을 벌려거나 필요하다 그런 이야기를 해본 적이 없어요. Até agora, Deus me permitiu não estender a mão pedindo ajuda às pessoas. 제가 결혼을 하고 Eu me casei, 낳고 tive meus filhos. 많았어요. Houve momentos muito difíceis. Mas Deus sempre me protegeu. 그게 너무 신기해요. Isso é muito incrível. 김천에 가서 교회를 시작했을 때 그때도 좀 많이 어려웠는데 Quando eu comecei a igreja em Kimchon, eu também tive muitas dificuldades. 내가 이제 그때 임신을 했어요. Naquela época, minha esposa estava grávida. 내가 불룩한데 Sua barriga estava grande. 좋은 게 굶어도 표가 안 나대. E pensando nisso, mesmo passando fome, eu não podia falar. E nós passamos por muita fome. 데리고 그쪽에 과원이 하나 있는데 찾아갔어요. Eu levei a minha esposa para um orfanato. 과원 원장님을 찾았어요. E nos encontramos com o diretor do orfanato. E eu me encontrei com ele. 어린이 전도 전문가입니다. Eu disse a ele, sou especialista em pregar para as crianças. 살아서 나중에 그래서 이제 사회 나면 얼마나 힘들겠어요. Quando esses órfãos crescem, é muito difícil para eles viverem na sociedade. 원장님 허락
Diretor, se o senhor permitir, eu gostaria de ensinar a essas crianças por uma semana como andar no caminho certo da vida espiritual. O diretor me olhou por um momento, depois ele disse: faça. 자기가 막 아이들에게 주일학교 노래를 가르쳤어요. Minha esposa estava com uma barriga grande e ela ensinava as músicas da escola dominical para as crianças. 차 안에 가서 E eu pregava sobre a palavra. 원장님 뒤에 앉아서 제 하는 설교를 다 듣고 O diretor ficava lá atrás e escutava as minhas pregações. E na hora do almoço, 정말 감사해요. 음식이 너무 좋았어요. eu estava muito grato, pois a comida era muito boa. 잘 먹었어요. E nós comemos muito bem. 먹고 난데 또 이제 절 때까지 말씀 E depois do almoço, eu preguei novamente até o jantar. 참막 특히 과대 정이 사람이 부족하면 우리 집사람 끌어안고 막 좋아 어떡하지? E os jovens, os órfãos, estavam desesperados por amor. Eles seguravam, abraçavam a minha esposa. 음식을 주었어요. E no jantar, nos deram boa comida novamente. Nós comemos. 그 말씀을 전해. E eu preguei até tarde da noite. 이제 1.5km쯤 되는 거리를 걸어서 이제 또 집에 왔어요. E nós caminhávamos por 1,5 km para voltar para casa. 또 아침 공국도 갔어요. E naquele dia nós não tomamos café e voltamos para o orfanato. 놀라웠어요. E foi incrível pregar para aquelas crianças. 한 번도 내가 배가 고프다거나 돈이 없다는 얘기 남에게 해본 Eu nunca disse para ninguém que eu estava passando fome ou estava precisando de dinheiro. 하나님이 저와 같이 계신 그걸 제가 부인할 수 Mas o incrível é que eu não posso negar que Deus estava comigo. 없던 산소에 자주 굶었는데 Quando eu estava em Acuton, eu passava fome. 죄송해요. 한 번은 시장에 가서 산길로 갔어요. Eu um dia estava passando pela montanha para ir ao mercado. 가다 산에 소변이 보고 싶었어요. E durante o caminho eu precisava urinar. 길에서 그럴 수 없잖아요. Mas eu não podia fazer no caminho. 내려왔는데 Então eu estava descendo. 세상에 한 단단한데 산딸기를 농사 지는 것처럼 E lá tinha um caminho com framboesas como se fosse uma plantação. 근데 길에서도 안 보이는 밑에 거 보이는 E eu não conseguia ver no caminho, mas quando eu desci, eu vi as framboesas. 위해서 산딸기 준비했다고 생각해요. Eu pensei, nossa, Deus preparou essas framboesas para mim. 보니까 시장 간 장이 다 끝났. E enquanto eu estava comendo elas, o mercado já havia fechado. 제 삶 속에서 하나님이 정확하게 저를 인도하는 게 너무 분명한 거예요. E eu tenho certeza de que Deus me guiou em toda a minha vida. 전에는 성경 읽었는데 그냥 성경 읽었어요. E antes eu apenas lia a Bíblia. 성경 읽으면 성령께서 내 마음에서 하나하나 보여주시는 거예요. Mas quando eu lia a Bíblia, eu podia ver o Espírito Santo me mostrando as palavras uma por uma. Eu entrei no exército e depois eu fui liberado. E quando eu estava em Kimchon, aconteceram essas coisas. 제가 무슨 일을 만나든지 항상 하나님의 주인이 되었어요. E em qualquer trabalho, porque eu encontrava sempre Deus, Ele era o meu dono. 누구에게 단 10원이나 뭐 음식 부족 그렇게 해본 적이 없어요. E no início eu vivia assim, mas eu nunca pedi por comida ou por dinheiro. 하나님 나와 같이 계신 걸 생각하니까 E passando por isso, sabendo que Deus estava comigo, 이런 일이 참 많았지만 그때마다 하나님의 손길이 나를 돕는 걸 정확히 볼 수가 있어요. até quando eu estava no exército, eu tive dificuldades, mas eu pude viver Deus me ajudando em tudo. 일 나오면 내가 뒤로도 무슨 얘기를 했냐면 Quando eu estava sendo liberado do exército, eu olhei para trás e vi a base e eu pensei: 같이 계시면 se esse Deus estiver comigo, 사라 사막에 혼자도 얼마든지 살겠다. posso viver perfeitamente bem até no deserto do Saara. 얼마든지 살겠다. Até no Polo Sul posso viver muito bem. 여러분 하나님을 눈으로 본 사람은 아무도 없어요. Pessoal, ninguém vê a Deus com seus olhos. 보이는 분이 아니기 Porque Deus não é alguém que para ser visto com os olhos. 때문에 안 계시는 게 아니고 Mas não é porque você não vê a Deus que ele não existe. 거짓말이 아니에요. Todas essas palavras escritas na Bíblia não são mentiras. 빠짐없이 하나님이 하신 정확한 그 말씀이 Cada palavra é precisamente a palavra de Deus. 말씀을 믿으면 믿는 그대로 하나님이 역사한 약속이 그대로 이루어져요. E se crer conforme a palavra, ele vai cumprir. 군대에 가서 제가 처음 당한 Quando eu entrei no exército, meu primeiro acontecimento, 내 그 침상에 났던 장갑이 없어져.
Em uma manhã eu acordei e as luvas que eu tinha colocado do lado da minha cama tinham sumido. 누가 훔쳐간 거예요. Alguém tinha roubado as minhas luvas. 군대는 도둑들이 참 많아요. No exército tem muitos ladrões. 저도 두마나 도둑질 해야지 생각했어요. Eu pensei, então eu também devo roubar uma também. Aqui é o exército. Não tem outra escolha. Eu tenho que pegar uma. 도둑질을 하려고 이제 밤에 잘 때 다 화장실 갔다 오는 척하면서 옆에 건데 놓으면 똑같은 거니까요. Então eu pensei, quando eu ficar de noite, eu vou pegar uma e colocar no meu lugar e ninguém vai ficar sabendo. Não é muito fácil. Então eu decidi em roubar. 내 안에 주님이 어떤 마음을 주시냐면 Mas Deus me deu um coração. 도둑질하는 건 좋아. Sim, tudo bem você roubar. 만일에 네가 들키면 Mas se você for pego, 군대 안에서 어떻게 복음을 전하지? como você vai pregar o evangelho no exército? 깜짝 놀랐어요. E eu fiquei muito assustado. 내가 그냥 군대 도둑질 많이 해. 그러기 때문에 딴 사람은 장난이고. Sabe, todo mundo rouba no exército, então tudo bem. 아이 바고스 지금 예수 믿다가 도둑질 독하고. Mas eles falariam, Oxo Park rouba e depois fica pregando. 근데 군대 안에서 그냥 발각되면 전도를 못 하겠더라. Mas se alguém descobrisse que eu tinha roubado, não teria como eu pregar o evangelho no exército. 부대 가서 군 생활하면서 복음전을 그렇게 신이 났어요. Porque em todo lugar que eu ia no exército, quando eu pregava o evangelho, eu ganhava força. 많이 예수님을 믿었고. E muitas pessoas acreditavam em Deus. 군대에 하루 종일 해도 막 신이 나는 거예요. Pregando o evangelho me dava muita coragem. 3년 동안 휴가를 30개월 동안 했는데 Eu servi o exército por 30 meses. 휴가는 갔습니다만 E deveria sair para as férias. 한 번도 안 갔어요. Mas eu nunca saí para dormir fora. 예배 인도해야 하고 하는데 마침 우리 부대에 군목도 없고 아무도 없어 제가 혼자 다 했어요. Porque de domingo eu tinha que conduzir o culto e não tinha uma capela na minha base. Eu fazia tudo lá. 내 삶 이런 얘기하면 한이 없지만 Se eu falar dessas coisas da minha vida, nunca vou acabar. 분명히 나와 같이 있으면 인도하는 걸 정확히 알 수 있어요. Mas eu posso saber claramente que Deus esteve comigo, me guiando em todos os momentos da minha vida. E eu não tive outra escolha a não ser confiar em Deus. 시작 안 되는 거예요. Humanamente não tinha nenhum problema. 제가 이제 군에 제대를 할 시간이 다 됐는데 E chegou o momento de ser libertado do exército. 그때 예배당에서 우리가 예배당을 지었어요. E daquele momento estávamos construindo a igreja. E eu morava na igreja. 내가 있는 내음반에 딱 가보니까 총하고 뭐 철모만 놔도 다 훔쳐가고 E quando eu voltei pro quartel, exceto a minha arma e capacete, eles tinham roubado todas as coisas, as minhas coisas. 제가 기가 막히는 거예요. E eu não sabia o que fazer. 내가 제대 병장이니까 내음반에서 제일 높아요. No meu quartel eu tinha a posição mais alta. 다른 사람이 그 병장 때 그러면 막 난리가 나는데 제가 예수 믿는 애가 애들 그런 것 같아요. E se eu pegasse algo de alguém, seria um problema, porque as pessoas falariam que eu acredito em Jesus, mas estava fazendo isso. E se eu falasse alguma coisa, eles retrucariam tudo para mim. 제가 예수 그렇게 할 수가 없었어요. Mas eu acredito em Jesus e eu não podia fazer isso. 기도를. E toda noite eu ia para a igreja e orava. 바로 직전에 새로 군목이 들어왔어요. E antes de ser liberado, veio um novo capelão. 그분이 이정섭 군목이라고 중위로 왔어요. Ele era o primeiro-tenente capelão Jong-seok. 이제 참 충청도 사람인데 참 좋은 사람. Ele era de Chungcheon e era realmente um bom homem. E às vezes falávamos do evangelho. 병장이니까. Ele era o primeiro-tenente e eu era eu era sargento. 제대를 며칠 앞뒀는데 내 보고서 다 이제 반납을 해야 하는데 어떻게 할 수가 없어. E faltava alguns dias para eu ser liberado e eu deveria devolver as minhas coisas, mas tinha sumido e eu não sabia o que fazer. 상비에서 박 병장님 정말 관물 반납 안 하면 제대 안 돼요. E o sargento Kim me disse, Sargento Park, se você não devolver suas coisas, você não vai ser liberado do exército. 근데 이제 그날 곧 이제 반납을 해야 하는데 Eu precisava devolver as minhas coisas. 저는 이제 밤중에 혼자 내 혼자 예배에서 기도를 했거든요. E eu estava naquela noite orando na capela. 군목님이 그때 그런 기도를 들을 수 없는데 군목님 오후에 퇴근하면 저녁에 안 가시거든요. E não teria como o capelão ouvir a minha oração, porque ele tinha ido para sua casa naquela tarde. 박 병장 관물 반납했어요.
Mas um dia ele me perguntou, Sargento Parker, você vai conseguir devolver todos os seus pertences? 됐습니다. 그냥 그렇게 말. E eu somente respondi, sim, sim, está tudo em ordem. 주머니에서 꺼내더니 꾸겨진 1,000원짜리 두 장을 나한테 꺼내줘. E ele tirou 2 notas amassadas do seu bolso e eram 2 notas de 1.000 wons. 관물 반환만 써라고. E disse, utilize isso para devolver os seus pertences. 괜찮습니다. E eu disse, pastor, está tudo bem. Não, pegue. Não, pastor, tudo bem. 받으라니까요. Eu disse para você receber. 됐습니다, 목사님. Não, não, não precisa. 받으세요. Pegue. 목사님 감사하게 받겠습니다. Está bem, pastor, muito obrigado. 이제 이사직에 당길게. 야, 내가 다 돈 받고 있는데 이게 돈이 다다. Eu disse para o sargento Kim, todas as minhas coisas foram roubadas, mas isso é tudo que eu tenho. 아, 예, 그러면 되겠습니다. Ah, tudo bem, vai dar. 그리고 이제 바로 제대를 했어요. E assim eu fui liberado. 우리 부대 경무 나서면 여기 30개월 동안 살았던 군 생활이 E enquanto eu vivia no quartel por 30 meses, se passaram como um flash. E eu pensei em todos os momentos que Deus trabalhou enquanto eu estava lá. 이런 하나님 나와 같이 계시면 Se Deus estiver comigo, 사하라 사막에 얼마든지 혼자가 살겠다. posso viver muito bem no meio do deserto do Saara. 살겠다는 마음. Posso viver no meio do Polo do Sul. 눈에 안 보인다고 하나님 안 계신 거 아니에요? Não é porque você não enxerga que Deus não está lá. 만질 수 없다고 하나님 없는 것 아니에요? Não é porque você não pode tocar que Deus não existe. 수없이 많은 약속을 했어요. Deus nos deu muitas promessas na Bíblia. 이제 오늘 읽은 이 성경 말씀 뭐냐면 E na palavra que lemos na palavra de hoje, 그 포도원 농부에 관한 이야기인데 fala sobre os trabalhadores da vinha. 포도원을 하지요 주인이 Ele tinha o dono da vinha. 성건 마치 품꾼 얻어 포도원 들여보내려고 이른 아침에 나간 집 주인 것 같으니 Porque o reino do céu é semelhante ao dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. 성경을 자세히 읽은 포도원 주인이 Quando lemos o dono da vinha, 내 사람은 일을 시키려고 하는 게 아니란 걸 알 수가 있어요. ele não estava apenas fazendo as pessoas trabalharem na sua vinha. 품꾼을 들쓸 때가 있는데 Sabe, às vezes no interior temos que contratar pessoas quando trabalhamos 주인이 no cultivo. 잘 안 해요. E se o dono não estiver, os contratados não trabalham bem. 형식 대충 하기 때문에 Eles fazem de qualquer jeito. 같이 농사 지으면 같이 있어야 일을 하는데 Mas quando o dono não está, eles trabalham bem. 여기 이제 보면 2절에 Mas no versículo 2, 데나리온씩 약속하고 포도원에 약속할 포도원 들여보내고 e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os à vinha. 시에 나가 보니 장터에 놀고 있는 사람들이 또 있는지라 Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. 이분이 농사 짓는 게 목적이라면 Se o seu objetivo era cultivar, 같이 농사 일을 하게 하고 자기도 옆에 같이 일하면서 이제 시키기도 하고 이래야 하는데 나와서 장터에 왜 갔지요? ele deveria trazer os trabalhadores e trabalhar com eles. Mas ele voltou para a praça. Por quê? 이유가 포도원에 사람을 보내서 저 뭐야 돈을 주려고 그게 계획이었던 거예요. Porque o seu objetivo era para ir para a praça e trazer mais trabalhadores para a vinha. Ele dá-lhes dinheiro. 데나리온이라는 돈을 주기로 약속을 했어요. Ele prometeu pagar 1 denário por dia. 그래서 그다음 그러면 그 일을 시키는 게 아니고 Então, seu propósito não era dar trabalho. 또 가서 들어가라 내가 또 한 데나리온 줄게. Mas ele saiu pela hora do almoço e disse: Entre, eu vou pagar 1 denário. E às 3 horas da tarde disse também: Entre na vinha. E às 4 da tarde também: Ei, entrem. 그들이 덜해서 일을. E as pessoas estavam na plantação trabalhando durante o dia. 제일 늦게 한 5시에 간 사람이 바로 가서 1시간만 일했는데 E o último homem chegou às 5 horas da tarde e ele trabalhou por apenas 1 hora. 싹을 주는데 E ia pagar para todos os trabalhadores único denário. 그 이 사람이 사람을 포도원에 보낸 이유는 E então, o motivo dele ter colocado trabalhadores na vinha. 자기 농장에 일하도록 보냈는데 Outros donos trazem trabalhadores e colocavam para trabalhar. 농장에 보내면서 덜에 보내면서
Mas este dono, quando coloca os trabalhadores na sua vinha, 또 길거리에 나가서 장에 나가 뭐 3시에 6시에 뭐 가서 이제 그 사람 만나면 한 대나 주겠다. 뭐 ele deveria colocar os trabalhadores e deixar lá, mas a cada hora do dia ele saía para pegar mais trabalhadores. 우리가 생각하기로는 Nós pensamos 사람을 보내면 que quando você coloca uma pessoa na vinha, eles devem tirar as ervas da daneia e eles devem fazer esse tipo de trabalho. 주인이서 일을 시켜야 하는데 Então, os donos colocam eles para fazer esse trabalho. 보낸 이유는 다른 사람들은 일을 시키기 위해서 하는 거예요. Outras pessoas trazem eles para trabalhar, mas este homem, 그런데 일을 시키는 게 목적이 o objetivo dele não era o trabalho. 사람이 어렵게서 한 데나리온씩 주는 게 목적인 거예요. O objetivo dele era dar um denário para cada pessoa. 이게 이제 주님이 우리에게 하신 말씀인 거예요. E essa é a palavra do Senhor para nós. 다르게 해석하면 E, em outras palavras, significa: 이 와서 내 일을 열심히 충성하는 것보다 mais do que vocês virem a mim e trabalharem duro, 데나리온을 주고 싶어. eu quero dar-lhes um denário. 너희들 잘 살게 되길 바라. Eu quero que vocês vivam bem com este denário. Eu não tenho interesse no trabalho. Eu vim aqui por vocês. 이야기하는 부분 전부 다 이런 부분. E a Bíblia inteira nos fala sobre isso. 근데 우리가 이거 잘 모르는 사람들은 어떻게 하냐면은 Mas as pessoas que não sabem disso pensam: eu tenho que me esforçar, tenho que ser leal, tenho que trabalhar duro. 줄로 생각하는 거예요. Eles só pensam dessa forma. 그래 여러분 하나님의 마음은 아니에요. Mas este não é o coração de Deus. 막 잘하고 그걸 좋아하는 게 아니라 Deus não gosta que trabalhemos esforçadamente e façamos bem. 일한 사람은 한 데나리온 약속했는데 Ele prometeu dar um denário para a pessoa que chegou cedo. 한 데나리온 하루 일당이거든요. Um denário é o salário de um dia. 제 육시에 온 사람은 한 시간만 일했는데 A pessoa que chegou por último trabalhou apenas por 1 hora. 우리가 같이 한 데나리온 주느냐? Por que ele vai receber um denário como nós, que chegamos pela manhã? Eles perguntaram. E o dono disse: 약속했잖아. nós combinamos um denário. 저녁 늦게 오자 한 대는 그건 내 뜻이야, 내 것이야, 내가 주는 거야. E a pessoa que veio por último, vou dar um denário, porque eu faço o que eu quero. 한 가지 얘기도 볼 수 있는 것은 Mas que, mesmo que eu não saiba sobre o coração de Deus, uma coisa que podemos ver aqui, 잘하고 해서 복을 주는 게 아니고 nós sermos trabalhadores, nos esforçar fazendo isso e aquilo, não é dessa forma que Deus nos abençoa. 나를 위해서 일을 하려고 나를 선택하셨다. Mas Deus me escolheu, então Ele trabalha por mim. 그럼 하나님 나를 위해 뭘 하기를 원하셨는가? E o que Deus quer fazer por mim? 이 성경은 자세히 그 부분을 이야기합니다. A Bíblia nos fala sobre isso detalhadamente. 뭘 보내? Ele enviou Jesus. 예수님을 왜 보내셨지요? Porque Ele enviou Jesus 벗어나기 위하여. para nos livrar do pecado. 돌아가기 위하여 하나님은 예수. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. 그러나 하나님이 예수님을 보내시고 십자가에 못 박혀 죽으신 그 모든 이유는 E o motivo de Deus ter enviado Jesus e ter morrido pelos nossos pecados. 근데 죄를 지어 멸망을 당해야 하는데 Nós somos filhos de Deus e deveríamos ter recebido destruição e morte. Mas qual é o desejo de Deus? 멀어졌는데 Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. 죄를 다 씻어 주셔서 Mas Ele lavou todos os nossos pecados através de Jesus. 함께 지내며 하나님 감사하며 사는 그것이 하나님의 목적이 E ser grato, viver com Deus nos céus, este é o propósito de Deus. 보는 것도 그 목적이고 Por causa desse propósito, Ele enviou Jesus à terra. 그 목적이고 Por causa desse propósito, Jesus viveu por 33 anos. 그 목적이고 Por causa desse motivo, desse propósito, Jesus foi crucificado. Por causa desse propósito, Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Ele subir aos céus era o seu propósito. Ele voltar para nós, levar-nos. Este é o seu propósito. Este é o propósito de Deus. 우리를 위하여 십자가에서 못 박혀 돌아가시고 E é por isso que ele foi para o significado de morrer por nós. 기도하면서 Mas muitas pessoas hoje em dia, quando oram, eles falam: Senhor, perdoa, pois eu sou um pecador.
Este é contrário da vontade de Deus. Contrário da vontade de Deus. 죄를 사기 위해 예수 십자가에 못 박혔는데 Eu crucifiquei Jesus para lavar os pecados deles. 쉬운 게 아니었잖아요. Não é fácil Jesus ser crucificado. 있으면 이 잔에게서 멀리하게 되고 Pai, se for da sua vontade, passe esse cálice de mim. 그런 이야기를 여러 번 하셨어요. Jesus disse isso muitas vezes. 내 뜻대로 말고 아버지 뜻대로 되게 Mas que não seja conforme a minha vontade, sim como a sua. 정말 이 땅에 Jesus veio a essa terra. 33년 동안 계시면서 E ficando aqui por 33 anos. 진짜 그 십자가에 못 박힌 겟세마네 기도하시고 E antes de ser crucificado, ele orou em Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice. 아버지 뜻대로 되기를 Mas que não seja conforme a minha vontade, sim como a sua. 이 죄를 살 수 있는 방법 E a maneira para Jesus perdoar os nossos pecados, 우리 죄를 대신해 죽어야 하는 alguém teria que morrer por nós no nosso lugar. 어느 누구도 우리 모두의 죄를 위해 죽을 수 있는 사람 E não há ninguém no mundo que poderia morrer pelos nossos pecados. 없어야만 우리 죄를 위해 죽을 수 있지. Então essa pessoa não poderia ter pecado para morrer pelos nossos pecados. 부터 먼저 죽어야 하니까 Porque se uma pessoa tem um pecado, ele deveria morrer pelos seus pecados. 우리에게 필요해. Por isso precisamos de Jesus que é sem pecado. 3년 동안 사시다가 Enquanto Jesus viveu por 33 anos, 십자가를 피할 수가 있었는데 e se ele quisesse, fugiria da cruz. Mas por nós, 뭐라 기도했습니까? o que ele orou no Getsemane? 만 있으면 이 잔 내게 떠나기를 원합니다. Se possível, passe de mim esse cálice. 내 뜻대로 말고 아버지 뜻대로 되기를 원합니다. Mas que não seja conforme a minha vontade, sim como a sua. 죄를 십자가에 못 박힐 그 각오를 하시고 E para Jesus ser crucificado pelos nossos pecados, ele teve que ir, ser pego pelos soldados romanos, 십자가에 못 박혀 죽으시고 e ele morreu na cruz. 영원히 떠나셨습니다. E se foi para sempre. 하나님께서 예수 예정한 그대로 이루었습니다. E é o plano de Deus para Jesus foi cumprido exatamente. 영원히 떠나시고 이제 무덤에 들어가신 이유가 뭡니까? E qual o motivo de Jesus ter sido crucificado e colocado na tumba? O motivo é apenas um: 나를 죄에서 건지기 위해서 그랬다는 거. para libertar eu e você do pecado. 그걸 위해서 예수님은 가시관을 서셨고 Por isso disse Jesus, foi pego. Foi por causa disso que ele foi crucificado. Foi por causa disso que ele foi enviado. 달려 있어야 했고 E ele teve que aguentar na cruz por um bom tempo. E assim morrer. Por quê? Para tomar o nosso pecado. Para nos libertar do pecado. Mas algo triste das igrejas ultimamente é que eles ensinam que todos são pecadores. Então, o que foi a cruz de Jesus? Que relação tem a cruz de Jesus? Então, você está dizendo que Jesus fracassou? 했나요? Jesus fracassou? 아닌데요. Não! 우리 죄를 사했는데요. Ele nos lavou do pecado. Mas todos falam que são pecadores. Então, eu li a Bíblia. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus perdoou os nossos pecados. Os meus pecados foram perdoados. Verdadeiramente eles foram perdoados. 누님이 처음에 내가 한 이야기를 Minha irmã escutou eu falando sobre isso. E ela me disse, Oksu, 목사님도 죄인이라고 até o pastor disse que é pecador. 장로님도 죄인이란데 O ancião disse que é pecador. 우리가 믿음을 가지면 겸손해서 Se você tiver fé, deve ser humilde. 이거면 고개를 숙이는 법인데 내 고개를 숙이고 겸손해야지. 목사님도 죄인이라고 장로님 죄인 네가 죄 없다. 그 말이 되냐? O pastor fala que é pecador, o ancião também fala. Como você diz que não tem pecado? Não faz sentido falar isso. Eu não pude falar nada para minha irmã. 감사하게도 Mas, felizmente, 6 meses depois, minha irmã também recebeu a remissão dos pecados. 가족들이 하나 둘째 E, um por um, minha família recebeu a remissão dos pecados. 형님은 저하고 12살 차이. Meu irmão mais velho tem 12 anos a mais do que eu. 정말
É uma grande diferença de idade. 저 형님 술 마시고 그랬는데 Meu irmão bebia, mas um dia ele recebeu a salvação. 형님이 어느 날 간증을 해요. E um dia ele testemunhou. 그날 이제 벼를 베는데 Nós estávamos cortando as espigas do arroz. 가서 형님 같이 벼를 베었어요. Eu estava no campo com o meu irmão cortando arroz. O dia inteiro estávamos cortando as espigas. 별로 관심 없으시더라고요. Na verdade, ele não ligava para o corta-arroz. Ele queria conversar comigo. Ei, Oksu, 너도 구원받아 이렇게 기뻐해. você fica feliz assim quando recebeu a salvação? Sim, irmão. 우리 진짜 하루 종일 신앙 얘기만 해요. E o dia inteiro falávamos sobre a vida espiritual. Nós almoçamos, nós voltamos a cortar as feixes, nós conversamos. Foi muito divertido. 동생이 그때 또이그 뭡니까 폐가 좀 안 좋았어요. E o meu irmão mais novo tinha uma enfermidade no pulmão. 이제 직장 생활하다가 Ele tinha um emprego. 예수님을 믿었어요. E depois ele acreditou em Jesus. 악국도 있었는데 그 악국도에 혼자 가서 그 동네 가서 살았어요. E eu fui para Coton e eu morava naquela vila sozinho. 동생이 구원을 받고 Meu irmão mais novo recebeu a salvação e foi curado da sua doença. 편이긴 E até hoje seu pulmão é um pouco fraco. 지금 동생이 그러니까 74인가 그러는데 75인가 Mas agora ele tem 74, 75 anos. 정말 제가 동생이 약해가지고 오래 못 살 줄 알았는데 E eu pensei que meu irmão era fraco e que não ia viver muito. 하나님께서 제 삶에 모두를 이끌고 있는 거예요. Mas Deus conduziu cada coisa da minha vida. 조금만 바꾸어 생각합시다. Pessoal, vamos mudar um pouco o pensamento. Eu vou um pouco mais perto de vocês. 여러분 이런 생각을 합니다. Pessoal, vamos pensar assim. 하나님이라고 생각합시다. Se eu fosse Deus 이번에 십자가에 못 박혀 죽었어요. e Jesus foi crucificado e ele perdoou todos os seus pecados, mas todo mundo fala que é pecador. 한 명이 E um deles diz: 피로 제사함받아 Ah, meu pecado foram perdoados pelo sangue de Jesus. Como Deus se sentiria com isso? Como? É isso. 내가 늘 도와줄게. Eu vou te ajudar. Eu vou te conduzir. Estarei com você. Seja corajoso. Pregue isso. Vocês entenderam? 저는 진짜 못나고 Eu sou um homem miserável. E eu era doente. 도둑질도 많이 하고 Eu roubei bastante. 말도 하고 Menti. Eu vivi dessa forma. 교회 열심히 또 다녔어요. Mas eu frequentava diligentemente a igreja. 성경을 읽기 시작했어요. Mas um dia eu comecei a ler a Bíblia. 그걸 보니까 E na Bíblia, 세상에 meu Deus, 오늘날 많은 기독교인들 성경을 어떻게 보니 이해가 안 가요. eu não podia entender como as pessoas liam a Bíblia. 성경에는 분명히 예수의 피로 우리가 씻어졌어요. Certamente a Bíblia fala que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. 보면서 죄인이라고 말이 돼요. Eles leem essa Bíblia e dizem que tem pecado. Faz sentido? Não faz sentido. 다 죄인이라고. Todos falam que são pecadores. Pastores dizem que são pecadores. Ancião dizem que são pecadores. 근데 제가 이 사실 보니 분명히 내 죄가 사실. E quando eu vejo essa verdade, certamente os meus pecados foram perdoados. E na Bíblia 정확하게 fala sobre isso precisamente. 죄가 너무 많아서 Eu tinha muitos pecados 죄 사함을 받고 싶어요. e eu queria receber a remissão dos pecados. 죄 사하는 방법이 어디 있는데 찾고. E eu procurei em toda a Bíblia onde falava sobre perdão dos pecados. 성경을 많이 읽을 때는 일주일에 한 권씩 읽었어요. Quando eu lia muito a Bíblia, eu terminava ela toda em uma semana. 시간씩 읽으면 Se eu ler durante 10 horas por dia, eu consigo terminar a Bíblia toda em 6 dias. 하여튼 일주일에 성경 한 번씩 읽을 때가 많아요. E muitas vezes eu terminava a Bíblia toda em uma única semana. 하다 보니까 E enquanto eu lia a Bíblia, 레위기 4장을 eu li em Levítico capítulo 4. 속죄 제사하는 게 나오는데
E em Levítico 4 fala sobre a oferta do pecado. Quando o sacerdote peca, quando o príncipe peca, 모든 사람의 죄를 지었을 때 quando a congregação peca 평민이 죄를 e quando uma pessoa comum peca. Eu sou uma pessoa comum. 그럼 내가 평민 재산 받는 방법이 나오네. Então, tem uma maneira para uma pessoa como eu receber a remissão dos pecados. 외우라 다 외워졌어. E eu fui capaz de memorizar essas palavras. Em Levítico capítulo 4, versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma dessas coisas que o Senhor ordenou, se não fizer e se tornar culpada, e se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E no versículo 29 diz: ele fará a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. E aí me surgiu uma pergunta. 목사가 될 때 안수 받고 Para se tornar um pastor, recebe a imposição de mãos. Para se tornar um ancião, nós fazemos imposição de mãos. Por que a cabra tem que receber a imposição de mãos? Por que a ovelha tinha que receber a imposição de mãos? Eu não conseguia entender. E depois disso eu aprendi 하나님은 사람을 만들 때 que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e a mulher para serem um par. 두 짝이 합해져야 E o par tem que estar junto. 암만 여자가 건강하고 애기를 잘 낳아도 Não importa quão saudável a mulher seja, 애기 낳을 수 없고 ela não consegue ter um filho sem o marido. 합해져서 일을 이루는 거라. Os dois têm que estar juntos para criar a vida. 여호와의 책을 자세히 읽어 Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, mas nem uma nem outra faltará. 그 성경에 짝이 있네. Na Bíblia tem um par. 찾으면 Se você encontrar esse par, 수해야 하는데 그 이유를 알겠네. eu saberei o motivo porque tem que fazer a imposição de mãos na cabra. E depois de um ano, eu li novamente a Bíblia. 그때 그냥 모르고 지나갔어. E antes eu lia, mas apenas passava. 16장 21절에 보면 Mas em Levítico 16, capítulo 16, versículo 21 diz: fala sobre o motivo da imposição de mãos. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, 불의와 죄를 고하고 e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, 머리에 두어 e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto. Quando o bode morre pelos nossos pecados, ele tem que tomar todos os nossos pecados e morrer para que seja perdoado. Se ele apenas morrer, o pecado não é perdoado. O processo de passar o pecado para o bode é através da imposição de mãos. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, 머리에 두어 e os porá sobre a cabeça do bode. Está falando assim, não é? 그다음 딱 이해가는 게 E a partir daí eu entendi. Ah, foi isso! 요단강 세례를 받을 때 Quando Jesus recebeu o batismo por João no Rio Jordão, Jesus pediu para ser batizado por João. Jesus disse: eu tenho que ser batizado por ti, mas e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João batizou. 성령이 하늘 비둘같이 임하고 Naquele momento o Espírito Santo desceu 나도 내 기뻐한 자라. e disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. 요한에게 세례를 받은 그 세례의 목적이 아니고 Ah, quando João batizou Jesus, o ponto não era o batismo. 야에게 죄를 넘길 때 머리에 안수하는데 Mas, assim como faz a imposição de mãos para passar o pecado para o bode, o processo para passar os nossos pecados para Jesus é para a imposição de mãos. 그에 또 저와의 성경이 말하기를 E a Bíblia fala claramente isso. 나오심을 보고 No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: 죄를 지원 하나님의 어린 양. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 성경의 짝을 딱딱 맞이 그게 탁탁 풀어지는데 E na Bíblia, as escrituras têm que estar juntas para explicar para nós. 거절했는데 Quando Jesus pediu para ser batizado, João recusou. 이제 허락해라. Mas
Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, 모든 의를 이루는 게 합당하니라. porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 이와 같이 모든 의는 어떻게 이루어집니까? E como toda a justiça é cumprida, 모든 죄를 사해야 의가 나타나는 거예요. todos os pecados têm que ser perdoados para aparecer a justiça. E um dia João colocou as suas mãos sobre Jesus. E o Espírito Santo veio sobre ele e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. 뜻을 가지고 이 죄를 위해 이 땅에 오셨는데 E pela vontade de Deus, Jesus veio a esta terra pelos pecados. 다시 넘겨받아야 하기 때문에 E para morrer na cruz, os pecados tinham que ser passados para Jesus. Então ele foi batizado. E surgiu uma voz dos céus: 사랑한 자 내 기뻐하는 este é meu filho amado em quem me comprazo. 예수님 가셨는데 E Jesus foi. 이틀은 다시 예수님 오셨어요. E no outro dia Jesus voltou. E o que o João Batista disse? 세상 죄를 지만 하나님의 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, não importa quem vocês sejam, de que país vocês sejam, a qual classe social você pertença, não importa quanto tempo você acredita em Jesus, isso não faz diferença. Desta forma, ele levou todos os pecados na cruz. 만일에 여러분이 Se vocês falarem que são pecadores, isso não é humildade. 예수님 내 죄 사는 거 실패했습니다. 그 이야기 Isso significa estar falando que Jesus fracassou em levar os meus pecados. O quão doloroso deve ser para Jesus. E o quanto deve o entristecer. 3년 동안 게이다 십자에 못 박혀 죽으셨는데 Jesus viveu nessa terra por 33 anos e foi crucificado e perdoou os nossos pecados. Mas se você falar que seus pecados não foram perdoados, o que é um pecador? Está falando que Jesus fracassou, Deus fracassou. Isso não é humildade. Está certo? Está? Eu, em 1962, na madrugada, eu estava pensando na Bíblia. Ah, meus pecados foram lavados. E eu acreditei nisso. Ah, eu não tenho pecado. Eles se foram. Eu frequentava uma igreja presbiteriana. E, rapidamente, o pastor me expulsou. Eu não podia mais frequentar nenhuma igreja. E sozinho eu somente lia a Bíblia. E um certo dia eu fui para o seminário. E depois logo foi uma enviada para Coton e uma coisa incrível. 보통 보리 추수가 끝나면 비가 장마 비가 오는데 E logo vinha a época das chuvas. E quando tem os trigos, né, já começava a chover. E realmente aquelas sementes começavam a dar cultivo novamente. 10월에 정말 가난한 동네. E eu morava numa região muito pobre. 완전히 산이고 논이 거의 없어요. E realmente eu morava muito perto da montanha, quase não tinha área de plantio. Eu não sabia porque eles moravam naquela região. 얼마나 넓은지 Porque na outra região realmente era um campo enormemente grande. 모르는데 그분들이 그 보리를 가위로 잘라가지고 Mas os vilarejos, né, pegando o trigo, né, cortando. Eles secavam, jogavam no fogo, né, e secavam a palha. E depois, né, misturavam com arroz e comiam. E uma jovem daquele vilarejo me disse: 또 하는 거 내가 안 말린다. eu não vou impedir que você pregue, evangelize nessa região. Eu não vou impedir que você evangelize. 그래서 식사 때 전도하러 가지 Mas nunca venha evangelizar na hora do almoço. Por mais que eles estejam, se eles estiverem almoçando, ninguém vai te convidar para você comer. 만일에 밥 먹으러 간다 당신이 한 숟가락을 먹으면 Mas se te convidarem para você comer e você comer nem que seja uma colher de comida, e você, no dia seguinte, vai ser expulso desse vilarejo. E a situação naquela época era dessa forma. E eu, em nenhum momento, eu fui pedir comida a alguém. 동안 사는데 Eu morei por lá durante 9 meses. 많이 했지만 Por mais que eu tenha passado muita fome. 나를 먹이시는 E como Deus me alimentou. 나를 지키시는 그걸 정확하게
E como Deus me sustentou naquele tempo, eu pude verificar. Eu sabia que Deus estava comigo. E eu tive muita gratidão. Eu, do que ganhar muito dinheiro, eu estar próximo de Deus é muito melhor. Eu ser proprietário de muitas terras, eu prefiro estar muito mais próximo de Deus. Por mais que eu tivesse passado por muitas dificuldades, tinha passado muitas fomes também, mas Deus nunca me deixou na mão. E aqui nós estamos falando de um dono de vinha. E ele com certeza queria que trabalhadores para sua vinha. Ele sabe que o trabalho, ele fica assistindo os trabalhos. Ah, que tipo de trabalho você está fazendo? A vontade dele era dar dinheiro para os necessitados. Então, para cada dia de trabalho, ele queria pagar um denário. Quem trabalhou a partir das 10 queria pagar um denário. Para quem começou a trabalhar às 2 horas da tarde também queria pagar um denário. Quem veio começar a trabalhar às 4 horas também queria pagar um denário. Até uma pessoa que trabalhou somente uma hora, ele queria pagar um denário. Isso é um cômodo, né? E eu que sou um pastor que trabalhei a vida toda como pastor, e aquele cara que somente viveu bebendo o dia todo, eu vou me comparar com uma pessoa assim? Por quê? Sim, porque Deus quer também enviar esse bêbado para o paraíso. Da mesma forma que o dono da vinha somente queria dar um denário. Eu quero dar meu dinheiro para os pobres. Por isso que você tem que conhecer o coração da pessoa. Ei, você vem para cá. E aquele dono lá tem muito dinheiro. E o objetivo dele é dar dinheiro para as pessoas. Então, vamos dormir mais um pouquinho, só vamos lá no final da tarde para trabalhar. Então, vamos só fingir que está trabalhando para poder ganhar esse dinheiro dele. Relaxa, vamos somente fingir que estamos trabalhando. Poderia fazer dessa forma, não é? O dono podia falar assim, eles somente estão fingindo que estão trabalhando para poder ganhar o dinheiro, né? Mas o coração do dono não era assim. Ele somente falou assim, ganhe esse donado, use bem. Sim, aproveite bem, aproveite bem. Esse é o coração do dono. Nosso pensamento e o pensamento do dono são totalmente diferentes. Com certeza, o nosso pensamento e o coração do dono é totalmente diferente. O pensamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Por isso que nós temos que jogar todos os nossos pensamentos fora. No mundo, se você faz coisa boa, ele abençoa. Ontem nós tivemos um curso de discurso em inglês. Nós fazemos isso durante 22 anos. E tivemos mais de 1000 participantes. E os jovens da nossa igreja receberam todos os prêmios desse concurso. E assim, realmente me assustei. Então, nós criamos um estudante. Geralmente, as igrejas seculares não têm a igreja dominical, mas nossas igrejas, e na nossa missão, né, ter muitas crianças, muitos bebês é o nosso objetivo. Minha nora veio aqui, eu disse, nossa, tenha mais filhos. Ela disse, sim. Eu disse, tenha 5 netos, 5 filhos. Ela teve 3. Eu disse, então tá bom. Eu disse, está suficiente. E assim, teve um filho, uma filha e um filho. E depois daquele último filho, assim, ela adora ele. Todas as mulheres são mulheres. Mas quando elas têm um filho, não se tornam mais mulher. Se tornam mães. Não se torna qualquer mãe. Assim, não tem o leite, começam a amamentar e dar leite. Começa a surgir um amor que não tinha antes. E assim, tem toda a satisfação no filho. E assim, não se estão se tornando mais mulher agora. Só se tornando uma mãe para poder entender isso. Sim, para você ter o filho, tem um sofrimento e dores, mas
mas por ter carregado um enorme amor dentro dela, mesmo tendo sofrido, se torna muito feliz. E por isso que o melhor nome desse mundo é mãe. 여자라고 다 엄마가 되는 건 아니에요. Não quer dizer que todo mundo vai se tornar mãe. Tem que nascer um filho para se tornar mãe. Se tornar mãe é muito bom. Assim, se tornando mãe, pode amamentar o seu filho também. Pode sair também, dar o seu amor. Dar um coração de sacrifício pelo filho. Deus a tornou assim. Nós somos filhos de Deus. Da mesma forma que a mãe cuida de nós, Pai, Deus é um pai que também está nos cuidando de nós. 물건 사듯이 얼마짜리요 주세요. 그게 아니라 Não que nos compra somente nos satisfazendo, dando dinheiro para que a gente possa comprar o que nós queremos. 우리 충성에 넣는 것도 있지만 하는 무조건 주는 얼마나 많아요. Sim, ele pode abençoar com essas coisas materiais, mas ele tem muito mais coisas, muito coisas melhores para nos dar. Deus quer dar a sua graça e sua misericórdia. 다른 은혜도 많이 있지만 Sim, ele tem muito mais graça. Mas a maior graça é receber a remissão, ele tem nos dado a remissão dos nossos pecados. Porque quem não receber a remissão dos pecados não pode ir para o céu. 같이 지라고 싶어요. E ele quer conviver com o nosso amor lá. E assim permitiu que Jesus fosse crucificado para nos permitir a perdão dos nossos pecados. Mas, quando se diz que você é pecador, como ficaria o coração de Deus? Ah, você é humilde. Ah, você está fazendo isso muito bem. Você acha que ele estaria com esse coração? Ele estaria com o coração todo dolorido. Não é! Você já está todo lavado. Leia a Bíblia. Eu acho que era em 2013, em Gana. Estava tendo acampamento lá em Gana. 1200명 학생들 모아놓고 제가 E eu palestrei para mais de 2.200 estudantes. 그날 가나 대통령 영부인이 E assim, a esposa do presidente de Gana ia dar a palavra de abertura lá. 그 메시지는 다시 객석에 와서 앉으셨어요. E depois que ela deu sua mensagem, ela voltou a sentar. 보통 영부인 저희들 행사 영부인 오는 경우 드물게 있어요. Geralmente é muito raro a participação de uma primeira dama nos nossos eventos. 이제 차 뒤로 빼가고 Que geralmente ela somente dá suas palavras e vão embora. 그날 내가 막 가나 도착하는데 Naquele dia eu tinha acabado de chegar em Gana. 내려가지고 막 집회하는 시간 아슬아슬했어. E assim eu estava meio corrido para poder fazer a abertura do acampamento. Eu não podia nem ter trocado de roupa direito. E assim somente fui do jeito que eu estava. E a primeira dama podia somente ir embora assim para eu ficar mais sossegado, né? Mas ela estava lá sentada no lugar dela. Depois de um tempo, aí falou assim que o pastor ia dar a palavra. Aí eu perguntei para ela, qual que é o seu problema, primeira dama? Ah, o presidente está muito doente. Será que você poderia se encontrar com ele? Sim, claro. Eu sim fui a ele. Era o presidente John Atameo. E ele estava lá totalmente deitado. 대통령께 저에게 뭐라고 말씀하시죠? E aquele presidente me disse, 목사님 감사합니다. pastor, muito obrigado. Obrigado por vir ao meu encontro. 오늘 아침 내가 잠에서 깼을 때 무슨 생각했냐면 E hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei, 내가 앞으로 며칠 더 살까 생각. eu pensei, quanto mais tempo de vida eu tenho? 1년 반 전부터 주치의가 매일 치료를 하는데 Durante 1 ano e meio só estou recebendo tratamento. E a minha saúde está cada vez mais debilitada. 생각했냐면 E hoje de manhã eu pensei, 내가 며칠 살까 quantos dias mais eu tenho de vida? 많이 살면 5일을 살 수. Se eu viver muito tempo, eu só tenho mais 5 dias de vida. Ou eu posso morrer hoje. 내가 내 몸을 조사 검덜 점검하고 꼭 E eu, sentindo no meu corpo, eu sinto isso. 대통령이 나에게 뭐라고 하시냐면 E o presidente me disse, 나는 대통령까지 됐다가 e depois que eu me tornei presidente, eu não tenho mais nenhum desejo de vida que já tenha realizado. Mas eu tenho uma coisa que eu quero te dizer. Por mais que eu seja presidente, e eu cometi muitos pecados,
eu não recebi a remissão o perdão dos meus pecados. 죄를 가지고 죽으면 Se eu morrer com esses pecados, eu sei que vou para o inferno. E, pastor, eu tenho muito medo disso. Aí eu perguntei, presidente, 카카가 죄인이란 걸 어떻게 알았어? como você sabe que você é pecador? 목사님 내가 죄를 지으면 죄인이 아닙니까? Pastor, se eu cometer pecado, eu não sou pecador? Não, não é assim. Ele se assustou. 카카 가나에는 사람이 죄를 보면 자기가 자기 죄를 판결합니다. Presidente, aqui em Gana, quando alguém comete seu pecado, ele mesmo se considera o culpado? 3년 가겠다, 3년 가겠다. 내가 결정 아니지 않습니까? Ele mesmo vai se condenar falando que ele vai estar para a prisão durante 3 anos? 카카가 재판관이 아니기 때문에 Presidente, por você não ser o juiz, você não pode você julgar o seu próprio pecado. 죄는 재판관이 É o juiz que tem que sentenciar o seu pecado. 저와 동갑이었어요. E ele era a mesma idade que eu, nascido em 1944. E assim eu disse. 카카께서는 카카가 죄를 있다고 그렇게 판결하죠. 카카 죄의 판결문, 재판한 판결문을 읽어봐요. Presidente, não é você que tem o poder de julgar os seus pecados, e sim o juiz. Você tem que ir para entrar num tribunal para poder receber o julgamento. Isso é correto, não é? 아우 상관없고 재판관이 결정하죠. Então, independente do crime que eu cometi, somente é o tribunal que pode julgar os meus atos cometidos. 판결문을 봐요. Então, a sentença tem que ser lida para poder saber o julgamento. Você tem que ver a sentença. 보셨습니까? Você viu a sua sentença? 판결문 어디 있냐고 못 봤다. Aí ele perguntou, aonde que está escrito essa sentença? Eu disse, está aqui na Bíblia. 보고 싶습니까? Você gostaria de ver sua sentença? Sim, eu gostaria de ver. Aí eu li para ele. 로마서 3장 23절. Eu li para ele Romanos capítulo 3, 23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광이 되지 못하고 Todos cometaram pecados e todos carecem da glória de Deus. Isso é você, presidente. Aqui está escrito dessa forma, porém, mas o próximo, 재판관이신데 Deus é o juiz da sua sentença. 판결문이 Existe um resultado do seu julgamento. 보고 싶습니까? Você também quer saber o resultado da sua sentença? Isso não é o mais importante, não é? É o próximo versículo. 로마 3장 23절에 No Romanos 23 está dizendo assim: 죄를 보면서 하나님의 영광이 되지 못하고 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24절에 보냐면 Mas no versículo 24 diz: 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 지금 이야기는 박옥수 목사 이야기하지만 Aqui quem está falando aqui é o pastor Oxo Park. 하나님의 말씀 Mas não é eu que estou falando aqui, é a palavra de Deus que está dizendo. 뭐라냐면은 A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. 근데 그리스도께서 죄를 대신해서 구원해 구속해 줬다. 속해 줬다. Mas diz que mediante a redenção que há em Cristo Jesus, por sua graça, foram justificados gratuitamente. Nós não fizemos nada para poder receber esse perdão. 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Mas diz que nós nos tornamos justificados gratuitamente pela graça. 죄를 판결한 하나님의 판결문입니다. Essa é a sentença que você, presidente, recebeu. 대통령이 너무너무 감격. E assim o presidente ficou muito emocionado. 무지무지하게 많습니다. Eu disse para ele, presidente, tem muitos versículos parecidos com esse dentro da Bíblia. Tem mais de 10, 100 passagens desse tipo. Em todas as partes da Bíblia está escrito dessa forma. Eu li mais um versículo para ele. 1 Coríntios capítulo 6. 6장 10절에 뭐라 돼? 이렇게 돼. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 está escrito assim. 제가 읽겠습니다. Vou ler assim. 도적이나 탐나는 자는 술 취한 자는 후욕하는 자나 토색한 자는 하는 나를 유혹으로 받지.
Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores lhe darão o reino de Deus. Isso está correto, não é? Mas se nós lemos no versículo 11, tais fosse algum de vós, 주 예수 그리스도의 이름과 우리 안에 성령 안에서 씻음과 거룩함과 어렵다 하심을 mas vós fosse lavados, fosse santificados, fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 한 것은 Uma coisa que é muito incrível, sendo enganados por Satanás, 다 눈을 가려놓고 ele faz com que nós não enxergamos essas passagens. Somente fica com a voz de que nós somos pecadores. Pessoal, hoje de manhã nós compartilhamos essa palavra. 이야기 아니고 Não é outras palavras. 정 말씀. É a palavra de Deus. 하나님 말씀하셨습니다. Deus disse, 너희들 중에 이런 사람 있었는데 vocês eram esse tipo de pessoas. 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 Mas vós fostes lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. 어렵다 하심을 얻었다. Foram santificados, foram justificados. 이 이야기는 내 이야기 아니고 하나님 말씀입니다. Essa não é eu que estou dizendo, e sim é a palavra de Deus. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Isso é a palavra de Deus. 그리스도 이름과 하나님 우리 하나님의 성령 안에서 Tais fosse alguns de vós, mas vós fosse lavastes, fosse justificados, santificados, fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 하나님이 오늘 아침 여러분 모두에게 하는 말. Essa é a palavra que Deus está dizendo hoje de manhã para todos vocês. 박옥수 목사 말이 아닙니다. 하나님 말씀입니다. Não é a palavra do pastor Oxopag, sim, essa é a palavra de Deus. 사람이 너 이런 죄를 지었는데 Deus está dizendo que vocês cometeram esses pecados, 성령 안에서 mas em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso de Deus, vocês foram lavados, foram santificados 얻었다. e vocês foram justificados. 내가 씻었다. 거룩하다. 어렵다고 말씀했다는 이야기. Está dizendo que eu já lavei, eu já santifiquei e eu já justifiquei. 죄인이라고 하겠습니까? Mas vocês continuariam dizendo que vocês continuam pecadores? 예. Sim. 그런데 여러분 죄인이라고 말해요. Por isso vocês podem dizer que vocês continuam os pecadores? Não, vocês não podem mais dizer que são os pecadores. Isso é insultar a Deus. Isso é você recusar a cruz. 부인한 사람 반드시 멸망을. E aqueles que renegam isso, com certeza vão ser julgados. 하든지 간에 Vocês, independente de como vocês estiverem no dia de hoje, jogue tudo isso fora. 이 말씀을 믿읍시다. Acreditam nessa palavra. 잘 몰라. Ah, mas eu não conheço muito. 한 것은 Mas uma coisa que eu sei. 없다면 의로. Se Deus está dizendo que você é justo. Se Deus falou que você está lavado, está lavado. Essa sentença é sobre o meu pecado. 죄는 뭐냐면 죄를 지었다. 그러나 예수 그리스도의 피로 말미암아 씻어졌고 거룩해졌고. A sentença diz que sobre os meus pecados, o sangue de Jesus Cristo nos lavou e nos santificou e nos justificou. Por mais que eu tenha roubado e mentido bastante. 죄인이라. 난 의로워. Eu nunca disse mais que eu sou pecador. Eu sou justo. Eu estou lavado. Eu sou santo. 하나 대통령. E assim eu disse para o presidente. 이 말씀도 너무 기뻐. E assim ele ouvindo isso, ele ficou muito feliz. Ah, por que eu não sabia dessas palavras? E depois de 6 horas depois, ele foi aos braços do Senhor. E assim eu fiquei muito agradecido. 말씀 믿는 여러분 되시기를. Eu espero que todas essas palavras possam estar dentro de vocês. E assim vamos louvar a Deus. Muito obrigado.